Olá pessoal, aqui é Alexandre Bittencourt, de volta ao canal Música, CDs e CIA. Hoje eu vou falar sobre o top 10 dos discos de rock ao vivo mais importantes da história. Só que não, existe uma cerejinha do bolo aí, né, que eu vou deixar para o final, que vai aumentar um pouquinho essa lista, né, mas tem uma boa justificativa, vocês vão concordar comigo no final. Vamos lá? Bom, antes de começar o top 10, é importante eu frisar que os critérios adotados para fazer essa lista são de impacto, né, que esses álbuns tiveram na indústria fonográfica, né, na influência sobre outros artistas, né, e o impacto sobre a própria carreira do artista. Tá? Não está em ordem cronológica, né, e nem está em ordem por ser o melhor ou menos pior, enfim, está na ordem que eu achei mais interessante falar aqui para vocês. Vamos nessa! E na 10ª posição do top 10, vamos começar com Johnny Cash, At the Folsom Prison. Esse disco foi gravado em 1968 na prisão de Folsom. Em 1953, quando Johnny Cash servia a Força Aérea dos Estados Unidos, a sua companhia assistia um filme chamado Por Dentro da Folsom Prison, né, no português. E esse filme inspirou o Johnny Cash a criar uma música, né, que falasse sobre a vida na prisão, né. Então, no segundo disco do Johnny Cash, ele lançou a música The Folsom Prison Blues. Mais tarde, em 1968, ele teve a ideia de simplesmente tocar dentro da prisão, né. Ele foi encorajado por alguns amigos, como Carl Perkins, né, como uma boa ideia para impulsionar a sua carreira. E foi o que aconteceu. O disco foi um sucesso, primeiro lugar nas paradas de country, e a Rolling Stone classificou o disco como um dos 500 discos mais importantes da história da música. E esse disco também está na lista da enciclopédia de 1001 discos para se ouvir antes de morrer. A importância desse disco na carreira do Johnny Cash é que esse disco impulsionou novamente o Johnny Cash, né, de volta ao estrelato, né. Sua carreira vinha declinando ao longo do tempo e esse disco foi bastante importante a botar ele de novo nas grandes paradas de sucesso norte-americana. A cantora e compositora de música country June Carter, esposa de Johnny Cash, também participa do disco com 2 canções. Uma delas, o clássico Jackson. Lembrando que June Carter é a compositora do grande clássico do country, a música The Rings of Fire, né, que também foi bastante interpretada pelo próprio Johnny Cash. O cantor e compositor Carl Perkins, guitarrista também, grande amigo de Johnny Cash, o incentivou durante esse show, fazendo a abertura do show com a música Blue Suede Shoes. Infelizmente essa música não foi registrada no disco, né, mas é importante saber que houve essa participação aí da forma de incentivar o amigo a fazer o show na prisão. Outro fato bastante interessante sobre esse disco do Johnny Cash é que na época o governador da Califórnia, Ronald Reagan, que depois se tornou presidente, fez um pedido inusitado ao Johnny Cash, que ele tocasse a música de um dos presos. O nome era Glenn Shirley e ele escolheu a música Greystone Chapel, né, para tocar. O Johnny Cash prontamente atendeu a esse pedido de Ronald Reagan. Vamos agora para o número 9 da lista. A banda The Who, com o disco Live at Leeds, gravado em 1970. Foi logo após o festival da Ilha de White, né? Inclusive existe um disco e um DVD, né, que registra bem esse momento da Ilha de White do The Who. Bem, o que eu tenho para falar desse disco é uma coisa interessante. Algumas bandas simplesmente se transformam quando vão tocar ao vivo. E o The Who é uma dessas bandas.
Obviamente, eles tocam vários sucessos, né, da sua carreira, e até mesmo músicas do filme Tommy, a ópera rock. A maneira como eles tocam, né, a dinâmica da bateria do Keith Moon muda tudo, né? Quem está acostumado a ouvir as músicas do The Who no estúdio, quando vai ouvir o Live at Leeds, né, tem um impacto muito forte, porque a música fica muito pesada mesmo. A forma como o The Who se empenha para tocar aquelas músicas é ímpar. Tá? Keith Moon faz toda a diferença. Né? Ele é o grande maestro, né, da levada do The Who ao vivo, da forma como é feito. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Keith Moon tem uma forma peculiar de tocar bateria. Ele não usa contratempo. Né? Ele passou a usar muito tempo depois, né? na época do Who Are You, mas no início de carreira do The Who, ele simplesmente não usava o contratempo. Então a sonoridade do The Who era um pouco diferente das outras bandas. Pessoal, sou eu, BJ. Só para explicar que contratempo, que o Alexandre Bittencourt se refere, também chamado de chimbal, é aquele prato que se une um contra o outro, utilizado para fazer a marcação da música, né? O tempo da música. O Keith Moon usava prato comum para fazer isso, dava uma sensação espacial, porque ao invés de você ter um som seco marcando o tempo, você tinha um som prolongado da batida da baqueta nos pratos. Né? Era realmente muito diferente a bateria do Keith Moon. Junto com os pratos, né, ele não fazia uma marcação simples na caixa, ele saía distribuindo, né, a marcação por toda a bateria, quase como se fosse um solo de bateria. Keith Moon foi um dos melhores bateristas de rock do mundo. Né? New York Times disse que esse aqui é o melhor disco de rock ao vivo de todos os tempos, só para vocês terem uma ideia. Não poderia ficar de fora da lista. É um disco que, com certeza, influenciou muitos artistas nas suas performances ao vivo. Vem aí o número 8 da lista do Top 10. Eric Clapton com Rainbow Concert, de 1973, com a participação do Pete Townshend, do The Who, na guitarra. Outro grande guitarrista que também participou do show foi Ronnie Wood, dos Rolling Stones. Steve Winwood e Rick Gretsch, que tocaram com Eric Clapton no Blind Faith, também participaram. Jim Capaldi, que tocou com esses outros dois no Traffic, também participou na bateria. Olha que grande banda o Eric Clapton tinha para tocar esse show. E não era para menos, né? E tudo isso teve um motivo muito grande. O que acontece é que o Eric Clapton vinha num período muito ruim da sua carreira. Ele estava parado, né? Foi logo depois que ele fez aquele disco do Derek the Dominos, por conta de drogas. Né? Ele estava em retiro, se recuperando. E estava sem coragem de voltar a fazer apresentações ao vivo. Então, o Pete Townshend, que era muito amigo do Eric Clapton, né, numa de querer incentivar ele a voltar a tocar sua carreira, fazer shows, fez um show beneficente, que seria intitulado de Rainbow's Concert, chamou essa galera toda aí que eu falei para vocês, né, para tocar junto, e o Eric Clapton. Né. Inclusive, o Eric Clapton estava se recuperando, né, na sua habilidade de tocar guitarra. O disco conta com grandes sucessos que valem a pena ser mencionados aqui. Layla, Bad, da época do Cream, né? Blues Power, Little Wing, né? do Jimi Hendrix, After Midnight, né? do Didi Cale, Bell Bottom Blues, Presence of the Lord, na época do Blind Faith, Key to Highway, grande clássico do blues, Crossroads, do Robert Johnson, entre outras. Posição número 7. A banda de rock progressivo Yes, com o disco Yes Songs, um disco triplo.
Yes Songs foi o disco de maior sucesso da banda de todos os tempos, né? Apesar de outros grandes discos que também foram grandes sucessos, né? Como Yes Album, né? Yes Fragile, né? Eu tenho aqui inclusive o DVD desse show que é maravilhoso. Ó. Yes Songs. Tá? Foi de 1972 esse show. É um show inesquecível, né? Com a formação do John Anderson nos vocais, Steve Howe na guitarra, Alan White na bateria, Rick Wakeman nos teclados e Chris Squire no baixo. É um disco que influenciou muitas bandas no mundo do rock progressivo. Posição número 6, Supertramp, ao vivo em Paris. Live in Paris, 1979. A banda Supertramp, no final da década de 70, foi uma das bandas de maior sucesso, né, no estilo rock pop progressivo. Tinha sucesso atrás de sucesso tocando nas rádios. Músicas fantásticas, antológicas, como Bloody Well Right, The Logical Song, Goodbye Stranger, Breakfast in America. A banda Supertramp, cada música desse show é praticamente um sucesso que toca nas rádios, né? Influenciou muita gente e uma época e uma geração inteira no final da década de 70. Né? Esse sucesso até se prolongou para a década de 80, quando eles lançaram o hit It's Raining Again. E esse disco, né, foi o disco de maior sucesso da banda. Essa banda contava com o excelente vocalista, guitarrista e tecladista Roger Hodgson, que dividia os vocais com o Rick Davies, que também era tecladista da banda. Roger Hodgson mais tarde saiu do Supertramp e fez uma excelente carreira solo de sucesso. Eu tenho aqui comigo o DVD que foi remasterizado, Supertramp ao vivo em Paris. Aqui a capa. Tá com som e imagem espetaculares, né? Vale a pena conferir. Na posição número 5, Crosby, Stills, Nash Young, com o disco Four-Way Street, de 1971. Esse é o disco, que é a contracapa. Crosby, Stills e Nash Young foi uma banda que influenciou muitos artistas ao longo de sua carreira. O próprio Neil Young foi uma grande influência, uma influência de peso. Os sucessos que lançou na década de 60, com Buffalo Springfield, com a sua carreira solo, né, com os Crosby, Stills e Nash. Four-Way Street é o disco mais importante da carreira do Crosby, Stills e Nash Young. Inclusive, esse disco foi um dos poucos a entrar em primeiro lugar nas paradas da Billboard. A revista Rolling Stone classifica o disco Four-Way Street como um dos melhores discos ao vivo já lançados de rock and roll. Para quem não conhece Crosby, Stills e Nash Young, vamos falar um pouquinho aqui, né, da carreira deles. David Crosby veio da banda The Byrds, né, uma banda de rock and roll com pegadas de folk music muito influenciada pelo Bob Dylan. Graham Nash veio do The Hollies, né, com aquele sucesso Eating Heavy, He's My Brother. Essa música é linda, vale a pena conferir. Stephen Stills e Neil Young vieram da banda Buffalo Springfield. Né? Eles dividiam a guitarra, os vocais e as composições. Né? Todos esses trabalhos dessas bandas foram da década de 60, né? Anteriores ao Crosby, Stills e Nash Young. Alguns dos sucessos gravados nesse show, né?
vem da música Long Time Gone, que fez parte da trilha sonora do filme Woodstock, do qual os próprios Crosby, Stills, Nash Young participaram. Sucessos de Neil Young, como Cinnamon Girl, Down by the River, que é uma música maravilhosa, é uma música longa de aproximadamente 9 minutos, mas com excelentes solos de guitarra do Neil Young. Na posição número 4, Jimi Hendrix, com o disco The Band of Gypsys. Esse disco aqui. E aqui é a contracapa. É o disco original. Esse disco, The Band of Gypsys, foi lançado entre 1969 e 1970, com a clássica banda Jimi Hendrix, Band of Gypsys. Tínhamos Buddy Miles na bateria e Billy Cox no baixo. É um espetáculo, grandes músicas fazem parte desse disco. Deixa eu ler aqui para vocês algumas. Who Knows, Machine Gun, Changes, Power to Love, Message of Love, We Gotta Live Together. Essa foi a primeira prensagem. Postumamente, anos depois, algumas versões desse disco com músicas adicionais também foram lançadas, que é o caso do disco chamado Hendrix, é um CD duplo, Live at Fillmore East. Tá? Trata-se do mesmo show, só que com músicas a mais. Afinal de contas, são 2 discos, né? Disco 1, Disco 2 aqui. Então você tem Stone Free, Power Soul, Hear My Train Coming, Isabella, a Machine Gun que tem no disco original, Voodoo Child, We Gotta Live Together, novamente, Auld Lang Syne, Who Knows, Changes, Machine Gun, Stepping Stone, Stop, Earth Blues, Burning Desire e Wild Thing. Uma música bastante famosa de uma banda chamada The Troggs, dos anos 60. Outra prensagem que foi feita desse mesmo show, foi o Jimi Hendrix Fillmore East First Show em 31 de dezembro de 1969. Essa aqui é a capa. E são as mesmas músicas praticamente, com exceção de 2. Bleeding Heart e Easy Rider. Na terceira posição, o fantástico e histórico show no Central Park de Simon and Garfunkel, Live at Central Park. Este show incrível foi gravado em 1981 e lançado em LP em 1982. Não é rock, né? Exatamente, né? Tem umas pegadinhas de rock, mas a base é o folk music. Mas a importância desse disco é sem tamanho. Eu não tenho o CD aqui comigo, né? Mas eu tenho o DVD que eu resolvi comprar no lugar desse disco. Até porque eu tenho a coleção toda do Simon & Garfunkel, então para mim o CD não era tão relevante ter em mãos, já que eu tenho o show completo. Tá? Isso aqui é histórico. Quem teve oportunidade de assistir isso aqui sabe que é maravilhoso, né? É uma dupla e tanto, né, nos vocais. Né? A voz linda do Art Garfunkel, as belas composições do Paul Simon, né, que depois seguiu uma carreira no estilo diversificado, né, inclassificável, né, e ao mesmo tempo maravilhoso. E algumas músicas bastante conhecidas desse show, que foram músicas que fizeram parte das nossas vidas, né, ao longo de muitos anos. Mrs. Robinson, Scarborough Fair, né, é uma música até que fez trilha sonora de uma novela, aí, não me recordo o nome. Bridge Over Troubled Water, né, entre várias outras músicas que o mundo inteiro conhece. Agora, na posição número 2, uma banda de peso, uma banda singular na forma de tocar ao vivo. Deep Purple, com o disco Made in Japan. Essa nem é a capa original. A capa original é essa aqui.
Esse disco, para quem ainda não teve oportunidade de ouvir, né, chega a ser um pecado não ouvir um negócio desses. Né? O Deep Purple, como todos já sabem, tem clássicos muito famosos, Book of the Water, Highway Star, né? Strange Kind of Woman, enfim. Ok, ao vivo, esses caras se transformam. Né? E em determinados casos, essas músicas ficam melhores na versão ao vivo do que na versão de estúdio. Né? Eu cito aqui a música Lazy. Né? Eu não consigo imaginar a música Lazy, que é do disco do Machine Head, né? Que não seja a versão dela do Mary Japa. A música Strange Kind of Woman, né? Do disco Fireball, né? Também é uma versão maravilhosa. As improvisações, né? Fantásticas, bem sincronizadas, né? Bem com aquela sinergia que a banda tinha na época que poucas bandas tinham, né? Conseguem registrar um trabalho tão maravilhoso como é esse disco do Mary Japa do Deep Purple. Na minha opinião pessoal, é o melhor disco de rock ao vivo que já foi feito. Né? Se eu tivesse que escolher um como o melhor, eu elegeria esse, Mary Japa do Deep Purple. Tá? Obviamente, esse disco também está lá na enciclopédia dos melhores discos para se ouvir, os 1001 discos para se ouvir antes de morrer. E finalmente o número 1 da lista. Que banda, depois dos Beatles, né, mais influenciou os músicos, depois dos Beatles e do Jimi Hendrix, né, mais influenciou os músicos de rock em todo o mundo? Claro, foi o Led Zeppelin, sem dúvida. Né? E esse show do Led Zeppelin, The Songs Remains the Same, é um show histórico. Né? Esse show, inclusive, ele foi lançado no cinema, 1973. Embora que a trilha sonora só tenha sido liberada, né, no caso o disco, pela gravadora Swan Song em 1976. Uma história interessante é que lá por volta de 1980, 81 mais ou menos, eu devia ter, sei lá, uns 12 anos, né, o filme veio para o Brasil, né, e foi projetado no cinema. E o meu primo, que era mais velho do que eu, né, eu tinha 12, ele tinha 16 anos, né, me levou para assistir junto com ele esse filme. Eu não fazia a menor ideia, eu não conhecia Led Zeppelin e não fazia a menor ideia do que se tratava, mas eu fui com ele. Né? E foi uma experiência fantástica na minha vida. Né? Foi quando eu ouvi Led Zeppelin pela primeira vez, e esse foi o disco que eu ouvi através do show, do vídeo, do filme, né? The Songs Remains the Same, que no Brasil veio com o título de Rock é Rock Mesmo. Lindo filme, lindo, lindo. Muito engraçado também, eu estava no cinema, foi também quando eu ouvi pela primeira vez ouvi o termo baseado. Né? Por quê? Porque o filme era um fumacê só. Era fumaça para tudo quanto é lado, e eu só cheirando aquela fumaça toda, né? E meu primo vira para mim e fala assim: nossa, estão pegando pesado aqui no baseado, né? Eu olhei para ele e falei: o que é baseado? Né? Aí depois ele me explicou, obviamente, né, o que era baseado, mas enfim, é uma história engraçada isso aí. Pessoal, agora vamos para a cerejinha no bolo. Né? Eu falei para vocês eu comentei aqui que Jimi Hendrix, Beatles e Led Zeppelin foram os artistas que mais influenciaram no rock. E não foram só eles, não. Antes dele, teve um cara que influenciou toda uma geração. Né? Alguns chegam a dizer que ele inventou o rock and roll. Eu estou falando do rei do rock, Elvis Presley. E o disco do Elvis Presley que eu queria apresentar, na verdade eu não posso me limitar a um disco. Eu vou falar de alguns discos ao vivo que foram muito importantes na história do rock. Vamos lá, vamos começar.
Bem, o show mais importante da carreira do Elvis Presley, assim como um dos shows mais importantes da história da música pop e do rock, né, foi o disco Aloha from Hawaii. Tá? Esse aqui é uma versão remasterizada. Tá? Aloha from Hawaii. Eu tenho também aqui o DVD do Elvis Presley Aloha from Hawaii. Totalmente restaurado digitalmente, remasterizado. Esse show é imperdível. Foi o primeiro show via satélite do mundo, né? Milhões de pessoas do mundo inteiro assistindo o show do Elvis Presley em 1972. Tá? Por isso, esse show, esse DVD, no caso o CD, é o show mais importante da história do rock. Outro grande CD do Elvis Presley ao vivo, também bastante importante em sua carreira e na história da música, foi o 68 Comeback Special. Isso aqui, tá, é uma capa alternativa de uma versão remasterizada e mais completa, com o show inteiro aqui dentro. Tá? Por que esse disco foi tão importante? Porque marcou a volta do Elvis Presley aos palcos, né? Como todos sabem, Elvis Presley parou de fazer performances ao vivo, né, quando ele entrou para o exército, né, em 1958. Quando ele voltou do exército, ele ficou engajado em fazer muitos filmes, um filme atrás do outro, e lançar muitos CDs, discos em estúdio, né? Então, em 1968, Elvis Presley, né, resolveu dar um basta naquela vida de cinematográfica e voltar a ver o público de perto, né? Foi um momento muito difícil para ele, que ele estava bastante inseguro ainda para poder colocar os pés no palco novamente, não sabia como seria a recepção do público, até por causa dos Beatles, né, que estava numa carreira ascendente, entre outras bandas, porque afinal de contas 1968 está mais para próximo do fim da banda dos Beatles, mas tinham muitas outras bandas que estavam ascendendo, Rolling Stones, né, e ele estava se achando ultrapassado para aquilo, né? Então ele tinha muita preocupação com relação à receptividade, só que a receptividade foi fantástica, né? Foram milhões de discos vendidos. Tá? Existe um DVD também que registra, né, esse show. Na verdade ele é meio show, meio musical, mas é ao vivo, tá? Que é o Elvis Comeback Special, 68 Comeback Special. Tá? Esse DVD aqui é uma versão de luxo, né? Que na verdade vem com três DVDs, com show inteiro, documentário, isso e aquilo, né? Esse registro do Elvis Presley é maravilhoso e importante na carreira dele por conta disso. Tá? E por fim, não menos importante, também o último disco ao vivo que o Elvis Presley lançou, Elvis in Concert. Qual é a importância desse disco na carreira do Elvis Presley? Obviamente, registra o show dele, porque o Elvis Presley morreu e 6 semanas após a morte dele lançaram esse disco que já estava meio que no forno para sair. É isso, gente. Eu espero que tenham gostado, né, mais desse vídeo do canal Música, CDs e CIA. Se gostaram, deixem seu like. Se não se inscreveram ainda, se inscrevam no meu canal para dar essa força, para que o canal continue sobrevivendo e traga para vocês mais e mais assuntos relacionados à música. Ativem o sininho para serem notificados de todas as novidades que são postadas aqui no canal. Tá ok? Aquele abraço e muito obrigado.